Olá, estamos aqui em mais um programa Alquimia da Vida, conversando com você sobre o patrocínio de Reidrate, que é uma marca de cosmético que está à venda e você vai encontrar em todas as lojas da Drogaria São Paulo. Então, estamos aqui hoje para falar de um assunto bem interessante, que é sobre a faxina. Mas como assim falar sobre faxina? Vamos lá, o que acontece? Toda vez que a gente quer fazer uma grande transformação, uma grande mudança, falar, nossa, eu fiz terapia, ampliei minha consciência, quero mudar meu padrão de vida, quero mudar meu estilo de vida, quero mudar o caminho que eu estou seguindo dentro da minha vida, a gente precisa começar esse movimento de transformação de alguma forma, né? E normalmente, sempre a gente vai começar o quê? Limpando a sujeira daquilo que a gente não quer mais. Porque não adianta a gente querer dar um passo para frente mantendo o padrão antigo, mantendo as mesmas emoções, mantendo as mesmas atitudes, mantendo as mesmas deficiências internas, seja de comportamento, de sentimentos, né? O mesmo padrão mental. A gente, para fazer uma transformação, a gente realmente precisa limpar aquilo que não serve mais, desapegar daquilo que não serve mais, entender esses ciclos da vida, porque muitas vezes a gente põe toda a energia num projeto, numa determinada situação, seja em relacionamento, seja no seu trabalho, seja algum plano de vida que você esteja, né, organizando. E se você não está inteiro naquilo, não está, né, com aquela energia positiva, a gente tem que começar a reavaliar e desapegar de padrões que não fazem mais sentido para a gente. Então, isso é um processo. Isso é um processo que muitas vezes a gente leva a nossa vida inteira, porque o objetivo da vida é a própria transformação. Temos que evoluir. Temos que colocar, né, um padrão melhor a cada dia na nossa vida. A gente tem que ir ampliando o nosso espectro, né, de possibilidades, porque somos seres infinitos e a gente precisa, aos pouquinhos, colocar o tijolinho dessa mudança. Então, quando a gente muda de casa, daí eu vou para uma casa nova, né? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Uma faxina na casa que a gente vai entrar. E da mesma forma, começar a separar o que eu vou encaixotar para levar para casa nova, não é assim? Eu vou começar a encaixotar, eu falo, nossa, por que eu vou levar isso para casa nova? Isso aqui já está velho, está quebrado, eu não uso mais. Isso aqui era de um tempo que eu fazia determinada atividade. Hoje não trabalho mais com isso, hoje eu não faço mais esse esporte, Então a gente começa a selecionar o que vai doar, o que vai desapegar, o que vai literalmente jogar no lixo. São coisas que estão precisando se jogar fora, sim. E trazer uma ressignificação, que você vai limpar uma coisa que você vai levar para casa nova, você vai arrumar, vai embelezar, vai trazer uma energia que você vai estar colocando aquilo do novo, né? A sua casa nova tem que ficar bonita, tem que trazer, né, uma harmonia diferente, uma coisa para um estágio melhor do que você está. Então, para que eu trouxe esse tema aqui para vocês hoje? Vou falar de faxina, uma coisa tão batida, todo mundo fala, né? Primeiro que a gente trouxe um olhar, né? O meu objetivo é trazer um olhar diferente para esse processo de limpeza de faxina, né? Porque está chegando o fim do ano, todo mundo já começa a sentir aquele comichão, ele fala, limpar a casa, muda o móvel, compra uma almofada nova, põe enfeitinho de Natal, temos que deixar tudo brilhante para as festas, para começar o ano novo, papapá. E internamente vem aquela necessidade, porque o ano vai chegar, né? E a gente inconscientemente fala, agora começa do zero, é a virada. E eu vou começar uma vida nova, é um marco, né? Um ritual de passagem. Todo ser humano acaba precisando de ter o seu próprio ritual de passagem. E isso é uma época em que está no coletivo, né? É um marco do ritual de passagem. Então todo mundo começa um mês antes, ter que fazer a limpeza, ter que comprar coisa nova, roupa nova, isso aqui no armário, né? Faxina de armário. Eu acho que isso é uma coisa geral. Só que assim, não adianta, porque a gente faz faxina todo ano, mas será que a gente muda o padrão?
Será que esse ritual de passagem está servindo efetivamente para a transformação que a gente precisa fazer? Eu garanto, olha, pelos pacientes que chegam no consultório, que só pular ondinha, ou fazer o ritual de passagem, ou fazer esta faxina de ano novo em casa, não tem trazido o resultado que a gente espera, inconscientemente, né? Por que será? Então tá lá na tábua esmeraldina, né, de Hermes Trismegistus, falando que o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima, né? O princípio da correspondência, que é um dos princípios herméticos mais importantes. A gente entender que o que está lá é como que está aqui. E assim a gente entende que o que está fora de nós é a representação daquilo que está dentro. Então, a casa da gente é como se fosse o externo daquilo que a gente carrega no interno. A gente projeta na casa, seja na decoração, seja na forma como a gente lida com as coisas dentro de casa, seja a harmonia que a gente põe no ambiente, seja a sujeira que a gente faz, a bagunça que a gente faz, a falta de cuidado que a gente tem muitas vezes, a falta de tempo em colocar o nosso foco no nosso lar, representa, né, a casa da pessoa como ela está internamente. Então, muitas vezes eu vou fazer desimpregnação na casa dos pacientes, né? Porque quando, às vezes, a pessoa vem com um problema, você trata a pessoa e o problema continua. Eu falo, então tá no ambiente, não tá na pessoa. E normalmente eu vou, né? Cuidar e fazer a cura dos ambientes. E o que a gente chega, você olha e fala, olha, exatamente como a pessoa está. Então, muitas vezes, a gente não quer ver, né? O que está ali, muitas vezes a bagunça que está lá. Como é uma representação simbólica do interno, eu resolvi, né, justamente por essa época do ano, trazer essa consciência. Vamos começar a olhar a nossa faxina de outra forma. Vamos começar a fazer esta grande faxina de uma outra forma, com a consciência presente. Nossa, Deus, e como assim, né? Então, eu simplesmente não vou já estar só colocando a bagunça no lugar. Eu preciso me questionar por que eu deixei a minha casa ficar desse jeito. Né? O que está dentro de mim precisando ser transformado para eu ter abandonado esse tipo de objeto, para eu não ter feito a limpeza que eu precisava fazer, para eu não ter deixado o meu armário organizado, aquele acúmulo de papéis, acúmulo de revista, de jornal, de coisa que eu vou, né? Acúmulo de livros sem ler muitas vezes, né? Será que é o meu hábito de consumo? As roupas que eu tenho no armário, isso aqui eu não uso há um tempão e fica guardando. Meus apegos, né? Meu estilo de vida, o que muda, o que não muda. Será que eu estou esperando emagrecer ou será que eu vou engordar ou engordei? E a gente, né, eu não quero mexer com isso, então deixa aquela roupa para o dia que eu ficar mais magra. Isso passam 10 anos e a roupa fica lá. A gente tem que ter um olhar diferenciado para essa faxina, para ela realmente fazer efeito na virada do ano. Então essa é a minha proposta para hoje, né? Para dar uma cutucada em vocês, para a gente entender esse mecanismo. Eu vejo muito, por exemplo, o que a gente não quer, porque a tomada de consciência é você olhar o problema, né? Entender a causa daquilo. E muitas vezes a gente joga aquilo para o inconsciente. É a mesma coisa que muitas vezes a pessoa faz em casa. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela tem 2 quartos no apartamento dela. Ela mora sozinha, ela vai colocando toda a bagunça no outro quarto e simplesmente fecha a porta. Então, chega alguém, tá o quarto dela lindo, arrumadíssimo, a sala tudo arrumadíssima, e tem um quarto que ela não tem coragem de entrar. Então tem roupa suja que não deu tempo de lavar, ela enfia lá. A roupa que ela passou, lavou, joga em cima da cama, não guarda. Aí depois tem coisa que não cabe no apartamento, porque ela não comprou o armário, não arrumou o armário, ela vai lá e joga em cima daquela cama do outro quarto. Tem coisas que ela, né, recebe muitas vezes. Isso aqui leva para a mamãe que mora numa outra cidade. Depois eu levo e vai ficando, enfia lá. Coisa que a irmã traz, o irmão traz. Diz que o quarto não se abre nem a porta. E não é questão de ser acumulador, é questão da bagunça mesmo. É uma procrastinação de um monte de coisas, é um não querer enxergar uma série de coisas também.
Então a gente fica olhando e fala, simplesmente fecha a porta. Será que toda casa não tem um cômodo, que a gente chama o cômodo da bagunça? Tudo que eu não quero dar conta, eu jogo na garagem, eu jogo na lavanderia. Gente, é muito comum. E a maioria das casas, né, tem a edícula. E mal se sabe que pelo Feng Shui, né, se você for ver a escola da bússola, a área do dinheiro, da prosperidade, fica normalmente no fundo da casa, onde a gente coloca a edícula e aonde está a bagunça generalizada da casa das pessoas. Então é muito divertido a gente começar a olhar e falar, gente, era só mudar isso de lugar, era só mexer em algum determinado móvel, ou consertar uma janela, uma porta. A gente sabe que coisa quebrada é péssimo, coisa que eu não uso é péssimo manter em casa. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, que a gente faça mesmo essa limpeza, essa projeção da bagunça. As coisas que eu organizo, eu estou organizando dentro de mim. As coisas que eu estou doando, eu estou desapegando dentro de mim. As coisas que carregam histórias, muitas vezes até de pessoas falecidas, que eu amo muito, eu também ressignifico e limpo isso dentro de mim. Então é assim. Muito se tem para falar sobre isso. Eu trouxe esse tema da faxina, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou dar uma paradinha para vocês ouvirem um recadinho do nosso patrocinador e a gente já volta. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, de presente esses produtos. Então, voltando aqui a falar da faxina de fim de ano, né? Muitas vezes você fala e se depara com o que eu tenho que limpar. E a gente precisa entender que formas, pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso desequilíbrio interno, nossa bagunça interna, geram uma série de miasmas, uma série de formas, pensamento, aquelas entidades que se aproximam justamente porque eles se alimentam da energia causada pela bagunça, pela sujeira, né, pela desarmonia, por tudo isso daí que a gente já sabe. E eu classifiquei alguns tipos desses miasmas para a gente poder observar, entender quando aquilo aparece. Porque assim, a nossa casa é como se fosse uma entidade, né? Ela explicita, ela mostra. Então você às vezes não enxerga a sujeira dentro de você, mas a hora que você olha aquele ralo imundo, você vê a sujeira ali. Quando entope o cano, você vê que entupiu, porque tem uma sujeira, né? Quando aparece uma mancha na parede, você vê que tem alguma coisa ali, ou um cano estourou, ou aquilo está impregnado de algum tipo de miasma, vai ter que pintar novamente a casa. E a gente precisa estar de olhos atentos para os tipos de miasma, que são coisas tão corriqueiras, tão comuns, que a gente nunca associa isso a uma questão espiritual, um problema a ser solucionado. Então, eu separei alguns aqui, porque são muitos, mas os mais comuns. Primeiro, o tipo de miasma que tem a ver com a comida. Então, tem gente, eu não sei se acontece na casa de vocês, mas tem muitos casos em que esse miasma faz com que a pessoa comece a esconder comida. Esconde a comida dentro do armário, esconde dentro de bolsa, dentro de sacola, esconde debaixo da cama, esconde comida. Ah, como assim esconde? Sempre tem um biscoitinho, tem uma balinha, tem um chocolatinho. Ah, mas todo mundo tem um chocolate. Mas a forma, o esconderijo. Eu não quero mostrar que eu bebi, então eu escondo a garrafa da bebida. Eu não quero mostrar que eu já estou acima do peso e que eu queria comer aquele chocolate com não sei quantas calorias, e se minha mãe pegar o papel no lixo, então eu começo a esconder.
o papel do chocolate, eu começo a esconder o saquinho do salgadinho, eu começo a esconder as garrafas de energético, de bebida alcoólica, e eu começo a camuflar. Onde tem mentira, tem a sombra. E esses esconderijos de restos ou vestígios de comida tem a ver com um tipo específico de miasma. Então, gente, tem gente que chega a esconder prato de comida literalmente embaixo da cama. É uma coisa assim, e existe, e é mais comum do que a gente imagina. Eu quero esconder a comida, porque se eu deixar lá para o meu irmão ver, ele vai comer, então eu escondo a comida dele. Olha isso. Eu escondo, porque se eu puser na geladeira, meu filho vai lá comer e eu quero comer aquilo e eu começo a esconder comida. Olha o que está por trás. Que sentimentos são esses? Que dinâmica familiar é essa? Então, um primeiro alerta para a gente. Depois, a sujeira que fica no topo da cabeça. Campo mental congestionado com pensamentos negativos de todas as espécies. O que acontece? O nosso couro cabeludo, ele começa a ficar oleoso, a cabeça cheira. Vocês já chegaram perto de alguém que, imagina, toma banho, não estou falando de asseio pessoal, mas o miasma, a carga de pensamentos negativos, de coisas ruins, né, de agressividade que fica no pensamento daquela pessoa, gera um odor, né? Tem um cheiro. Você pode reparar que a cabeceira da cama fica com um sebo, uma gosma, uma coisa horrorosa. A pessoa dorme e fica. Então a gente deve trocar o travesseiro todo ano. Tem a questão dos ácaros, da poluição e tudo, mas tem porque você vai colocar sua cabeça no travesseiro e aquilo muitas vezes vai trazer uma série de pensamentos negativos que você teve, né, antes de dormir, ou quando acordou, ou tem insônia, fica caraminholando coisas, aquilo fica impregnado. Então, boa ideia para a faxina do fim do ano, trocar os travesseiros, que vai ajudar bastante. Outra coisa são os cheiros, né? Às vezes a gente entra numa casa, sente um cheiro específico, uma coisa ruim. Ah, deve ser o cachorro, mas a pessoa não tem cachorro. Ah, deve ser algum tipo de produto que a pessoa passou e não tem produto. E fica aquele cheiro de ranço. Muitas vezes são manifestações dos miasmas da casa da pessoa. Pessoas doentes no ambiente, pessoas com depressão no ambiente, pessoas negativadas no ambiente. Isso gera um odor, aquilo se manifesta através de um cheiro ruim e é muito mais comum do que a gente imagina, porque fala, tá cheirando, a faxineira vem amanhã, deve ser o cachorro, deve ser alguma coisa e não presta atenção que pode ser uma manifestação miasmática, né? Uma outra questão é o banheiro sujo. E você lava, passa pano, passa esponja e o banheiro continua com um sebo, uma gosma, né? Você entra no banheiro, você sempre está com a sensação de sujo, mesmo você tendo limpo, né? Não é uma sujeira pontual, é aquela coisa energética. Então, olhar bem o ralo do chuveiro, porque fio de cabelo, gente, é nosso DNA. Quando a gente começa a acumular fios de cabelo pela casa, pelos ralos, pelo encanamento, aquilo é o DNA muitas vezes da pessoa que morou lá, de antigos proprietários, fica tudo ali no ralo. Então, entrou numa casa nova, faça uma faxina no ralo, tire tudo, né? Ou contrate alguém para fazer esse tipo de limpeza que parece uma bobagem, mas é uma coisa muito importante. Muitas vezes você está morando na casa onde uma outra pessoa estava lá, o cabelo dela está lá, o DNA dela está lá, e foi um suicida, foi uma pessoa que teve uma doença grave, uma separação, um ato de violência. Tem muita coisa que pode acontecer e a energia fica impregnada, fica presa ali. Outra coisa é olhar, né? Os alimentos mofam muito rápido. Às vezes você compra uma maçã, no dia seguinte a maçã está podre. Fala, nossa, comprei uma maçã bonita no mercado, chega ali no dia seguinte, né? A banana fica podre, a maçã fica podre, o pão mofa, às vezes dentro da geladeira. Como isso? Manifestação miasmática. Então vamos começar a acordar para eventos que acontecem na casa. Sujeira que a gente está acima da nossa cabeça tem a ver com o nosso campo mental. Então, gente que guarda muita coisa em cima de armário, que você nem sobe na escada para ver o que tem, fica com aqueles acúmulos de poeira durante anos.
Vamos entender. E a mesma coisa embaixo, né? Que são as energias mais densas, são as que ficam perto do chão. E muitas vezes a gente não abaixa para fazer a faxina, para fazer a limpeza, para retirar o que está lá, né? E uma outra coisa, né? Não esquecendo que a manifestação, essa coisa explícita da casa, tem a ver com o que a gente está escondendo dentro da gente, a nossa sujeira que a gente não quer ver, não quer limpar. Ficar muito atento com isso é importante. E uma coisa que eu ia trazer para vocês também, que a gente tem que trabalhar essa coisa do desapego, entender que a sombra se alimenta daquilo que a gente rejeita. Tudo que a gente não quer mais e está sobrando em casa, então você joga comida no lixo. Quantas pessoas no planeta passam fome, né? Eu comprei lá um aparelho, uma máquina fotográfica caríssima, nananã. Nunca mais tirei fotografia, porque agora é o celular, tudo é aquela máquina fica largada lá. E às vezes seu vizinho, às vezes o seu sobrinho, às vezes uma pessoa fala, nossa, eu daria a vida para ter dinheiro para comprar aquela máquina. Que energia é essa que está sendo impregnada dentro dos objetos, muitas vezes que você desdenha, não usa mais e não passa adiante, né? A gente fica apegado a determinadas coisas, só acumulando essas vibrações dessas pessoas que muitas vezes trabalham essa falta de condição. Então você vai falar de inveja, muitas vezes não é, mas muitas vezes é a energia de escassez da pessoa que está sendo mandada para você. E aí as suas coisas começam a dar errado, né? Falar, poxa, ela comprou aquela roupa caríssima, aquela bolsa, aquele sapato caríssimo e nem dá valor, tá lá no armário, as pessoas não percebem que outras pessoas, e muitas vezes morando dentro da sua própria casa ou sendo da sua própria família, estão lá olhando e falando, nossa, o julgamento que vem para você, que lida com aquele material daquela forma. Então, uma coisa muito ruim, a gente começa a ser um polo de atração de coisas negativas. Então, é muito importante a gente saber para onde mandar o nosso lixo, para quem doar as nossas coisas, para onde levar os descartes de objetos e coisas que a gente não usa mais. Então, uma coisa é você entregar na mão de quem você sabe que vai dar valor e vai falar, nossa, eu sempre sonhei em ter aquilo e você está me trazendo uma coisa positiva. Você deixa de pegar uma energia parada, você pega uma energia parada que estava na sua vida, na sua casa, e entrega para alguém que vai valorizar, vai otimizar, vai utilizar, vai criar movimento, trazer formas positivas para você. Então, fica a dica, nós estamos aqui no final do ano, temos que fazer a nossa faxina, vamos trabalhar o nosso desapego, gente, a gente carrega, né? Porque até uma energia de um objeto parado dentro de casa, quem sustenta aquela energia naquele ambiente é a nossa energia, né? Tem que lavar, tem que cuidar, tem que consertar, tem que limpar, tem que, né, manter aquilo vivo, manter aquilo útil, manter aquilo em movimento. E para isso é a nossa energia que vai. Então, carregar um monte de coisa que não se usa, carregar um monte de objetos sem função, por apego, muitas vezes, né, eu quero ser portador de grandes coisas materiais. No fundo é o nosso ego falando, precisa ver internamente onde aquilo está ressoando para a gente fazer essa faxina com consciência. Então, nesse final de ano, aproveite, vá fazer com consciência a faxina da sua casa. Limpar e falar o que eu estou limpando dentro de mim, doar o que eu estou desapegando dentro de mim, direcionar coisas, o que eu estou direcionando, onde a minha vida quer chegar, para onde eu tenho que ir. Então, essa é a dica. Vamos lá, arregaçar as mangas e fazer a faxina do final do ano, porque você vai ver que você vai ser um agente de transformação de verdade, trazendo consciência para esse movimento. No Minuto Floral de hoje eu trouxe o preservação da vida, justamente para preservar a vida de pessoas que possuem depressão, pensamentos negativos, se você está com pensamentos autodestrutivos, destrutivos de algum lugar, de alguma pessoa, quando a gente não está bem, sabe que você pode atentar contra si ou não, você fala, é um suicídio, pensamentos de morte também, mas se você muitas vezes está desanimado com alguma coisa, tá achando que nada vale a pena, que sua vida não vale a pena,
Vamos parar de cultivar esses pensamentos negativos? E o Sistema Deus é Luz de Floral trouxe um remédio, uma opção para você mudar esse padrão. Então vamos tomar. Preservação na vida. Indique para quem você conhece que precise também. Vai fazer toda a diferença.